Eu gosto de banco, é aquela história. Eu não gosto de crédito porque eu não sei dar crédito. Crédito é a ciência mais inexata e filha da puta que existe, né? O crédito é punk, né? E o crédito tem um negócio, ele é binário. É. Eu detesto a operação binária. Sim ou não, não é para você, sabe? Para entrar num sim ou não, você tem que ter um nível de conforto muito grande e tal. Então, a priori, eu não gosto. E não tenho tempo, porque também dá crédito, você tem que sentar, não é pegar debênture bacana, empresa legal, compra aí. Não. Você tem que, para dar crédito, você tem que. Os caras, para comprar uma ação, eles estudam 10 meses. Aí, para comprar um crédito, um dia, fala, cara, o risco é muito maior aqui. A ação você tem porta de saída todo dia. Não, e detalhe, né? Se você acertou no crédito, tem lá um retorno limitado. Se você errou, a perda é de 100%, pô. A simetria é muito pior. Então, e o cara analisa pensando que aquela pode ter um ganho grandão e tem uma perda menor. E ele perde muito mais tempo nessa do que nessa, que é o contrário, né? Você tem... Na verdade, no mínimo, tem que perder o mesmo tempo. Né? Exato, perfeito. Então, mas é isso. Aí tem um pouco de papel de banco, tem um CRA aqui, outro ali, que ainda de umas empresas grandes que eu gosto, mas é só isso. Eu estou mais líquido. É época daqui para frente, eu tenho de gastar, não tem de guardar. Então, hoje você diria que está com uma carteira de investimentos mais conservadora? Sim, bastante. E líquida. E líquida. Líquida. A liquidez, meu. Liquidez é a primeira coisa que você tem que pensar em investimento. É liquidez. Nunca abriu mão da liquidez ao longo da sua... Eu aprendi com um cara, isso todo mundo, quem já me conhece sabe que isso eu conto sempre. Um banqueiro que era meu guru. Eu fui perguntar para ele, doutor Geraldo, o que são as três coisas mais importantes num banco? Ele falou, liquidez, liquidez, liquidez. O resto a gente corre atrás. Tá certo? A liquidez te quebra. Tá certo? O prejuízo você busca. A liquidez você quebra sem. Você vê um exemplo de liquidez. Essa crise que a gente teve com Americanas e tal, ela não foi uma crise de crédito. Ela foi uma crise de liquidez. Por que pegou todo mundo? Não é que todo mundo ficou com crédito, não. Você não tinha liquidez. O pessoal tentava sair de Americanas, não tinha liquidez, aí o cara saía batendo qualquer coisa. E aí entra todo esse espiral de prejuízo que deu uma balançada no mercado de crédito, mas mas não por ter uma percepção que a situação de crédito futuro ia estar pior, ou seja, não foi uma crise de crédito, foi uma crise de liquidez. E isso é uma coisa que também eu gosto de sempre frisar, do cuidado que tem que ter nas posições desses títulos, né, mercado de crédito privado, é que o mercado secundário ele é restrito, ele é pequeno. Isso é um negócio que eu também pareço a velhinha de Taubaté. Eu bato nisso há anos. Né? Antes de 2019, eu falei, tem uma crise embutida nesse negócio, ela veio, deu para ver pelo preço. Né? Os spreads eram tão baixos que o mercado só tinha um caminho, era abrir. Você não ia ficar com spread negativo. Sabe? Não tem por que você carregar papel de 2 anos a 101 do CDI. 101 do CDI, eu não saio nem de casa, não dou nem bom dia. Né? Então, é essa a preocupação. Então, você tem um mercado hoje que quintuplicou de tamanho, as debêntures e as LFs, e o mercado secundário é 1,5 bi por dia. La même chose. Mesmo no institucional? Não, é o mercado efetivo, setipão. O que Legal. tem de negócio diário é alguma coisa entre 1 bi e 2. Só que 19 era entre 1 bi e 1,5 bi, cara. E o que aconteceu com o estoque nesse tempo? Estoque é crescimento geométrico. E o mercado secundário não. Porque justamente o que você tem? Você tem uma disfunção sistêmica. O cara emite dívida e essa dívida vai para onde? Vai para fundo. Quem é o grande carregador? São os fundos. E o que acontece? O fundo ele tende a ser estático. Ou delta crescendo. Então, ele é sempre tomador. Então, essa porra desse papel entra e congela. Entra e congela. Você vai ter um negócio meio que no ajuste de posição e tal. Mas você tem... Então, você não cria. Não é que o crescimento
da carteira gere um crescimento da mesma proporcional do mercado secundário. Não. Então, você tem uma hipertrofia do mercado com uma atrofia do secundário. Isso é um negócio que me incomoda muito, justamente porque liquidez, né? Minha fixação em liquidez. Esse é o calcanhar de Aquiles desse sistema. Que é legal, porque, na verdade, você está conseguindo meio que desintermediar o sistema. E ao desintermediar, você baixa os custos, né? Você baixa o custo para o tomador, melhora o retorno para o aplicador. Para isso, o melhor dos mundos. Mas ele gera essa distorção, né? Porque você não chega no cliente final via mercado secundário. Não é que você vai lá, entra no seu home broker, até pode, vou comprar debênture. Você vai lá, compra o fundo, e o fundo compra debênture, tá certo? Então, essa é uma coisa assim que... é aquela história, no mercado você tem que ter liquidez, o mercado tem que ser grande, quanto maior, melhor ele é. Ele é mais saudável, né? Porque a pior coisa é você não chegar numa chacoalhada, o mercado derreter porque não tem negócio. Sim. Né? Porque sempre ele vai overshootar, pro bem ou pro mal. No mercado ilíquido, você não sabe nem quanto você tem efetivamente de dinheiro ali, porque qual é o preço? Eu não sei. Exatamente.